Ok, 50 anos depois, eu estou fazendo aqui um remendo no curso original do NG Masters de JavaScript para falar para ter um vídeo aqui na parte de JavaScript, né, nesse curso de JavaScript aqui. Quem fez o NG Masters vai lembrar, então, né, tem a parte que fala de JavaScript e naquela época, né, 2015, já tinha aqui as partes assíncronas de JavaScript, usando uma promessa aqui que tem um ponto success, né? Hoje em dia as promessas têm um ponto then, mas na época não tinha a funcionalidade do async await, e eu já tinha feito um puxadinho no curso falando de algumas coisas do ECMA 6, quando saiu o JavaScript um pouco mais novo na época, e não tinha ainda o async await, então esse vídeo é para mostrar o async await, né? Então, vamos lá. Eu tenho esse HTML aqui, esse JavaScript aberto aqui nessa telinha aqui, e aqui eu tenho esse botão aqui que vai chamar a função promessa normal que está aqui. Aliás, deixa eu corrigir aqui, GitHub, né? Save. E essa promessa normal, ela define aqui uma URL, né? E aí ele chama aqui fetch, né? Também na época não tinha essa função fetch no JavaScript nativo, agora tem. E a gente passa aqui uma URL para ele fazer simplesmente uma chamada Ajax que devolve uma promessa, né? E aí nessa promessa a gente chama aqui o método then, né? E passa uma função, né, que ele vai chamar quando a promessa for resolvida. No caso, a função o parâmetro que ele vai passar para a função é essa resposta aqui, e essa URL aqui ele vai buscar aqui uma lista de issues do repositório do GitHub, né? E aí eu quero converter para JSON, então essa função retorna o response.json, que por sua vez é outra promessa, e aí sim eu penduro de novo um callback nessa promessa, né, para quando ela for resolvida, né, que é resolvida instantaneamente, é só converter para JSON. Aí eu pego esse data, que é o objeto JSON, e eu chamo console.log, né? Em cima dessa promessa, eu também penduro outra função de callback aqui, que é uma função, usando esse método catch, é uma função se der ruim, né, você chama essa, em vez de chamar essa daqui, você chama essa daqui para tratar o erro que deu. Então vamos ver o que acontece aqui. Quando eu chamo essa promessa normal, eu já tenho aqui vou colocar um breakpoint aqui, vou colocar um breakpoint aqui, nada dessa manga, vou dar só um refresh, e promessa normal, ele faz a chamada da URL, caiu aqui com o data que ele recebeu, né, com esses objetos lá da API do GitHub. Legal, nada muito mágico nisso aqui, né? Se eu fizer esse negócio dar pau por algum motivo, por exemplo, trocando aqui a URL para uma URL que não existe, né, ele vai cair aqui, dá refresh, ele vai cair no tratamento de erro, né, um erro aqui que vai ter alguma coisa a ver com não conseguir buscar, né, e a hora que eu dou console.error, ele vai imprimir de novo o erro aqui, beleza. E tudo bem, né? Assim que a gente lida com promessa do jeito normal, aí, sem o async await, né? E o que é o async await? O async await é um açúcar sintático para você lidar com promessas, ou seja, é uma maneira do JavaScript deixar um pouco mais um pouco mais bonitinho, um pouco mais elegante esse tipo de código aqui. Esse é um detalhe, não é exatamente assim que a gente escreve esse tipo de código, não. A gente faz a gente não cria variável para guardar a promessa, né? A gente chama e já mete aqui o ponto then, né? Ponto then e ponto then de novo e ponto cat de novo, né? E isso aqui dá bom também, isso aqui funciona, certo? Vou só dar um refresh aqui para mostrar os breakpoints saíram do lugar aqui. Aqui no caso ele vai continuar chamando GitHub, vai continuar dando pau, vamos lá, promessa normal, né? Beleza. Mas funciona. E aí é o seguinte, o que o async await faz, né? Eu vou construir de novo essa função aqui para explicar que enquanto a gente está vendo aqui o código sendo construído,
fica mais fácil, né? Então imagina que eu vou pegar e vou fazer a mesma coisa com a promessa async, né? Uma função com promessa async, eu tenho aqui a URL aqui que eu quero fazer o fetch, né? E aí eu pego e faço fetch URL. Eu sei que isso aqui retorna uma promessa, certo? E aí a primeira coisa é que a palavra await, ela espera a resolução da promessa, né? Então, a hora que eu falo isso aqui, né, é como se eu fizesse o ponto .then. O await é um atalho para fazer o ponto .then. Só que aí, ao invés de eu pegar e passar a função que recebe o response, eu simplesmente crio uma variável aqui, ó, const response igual a await isso daqui, né? Então, quando chegar aqui na linha 25, repara, eu já não estou mais dentro dessa função, entendeu? Porque o JavaScript ele vai transformar isso aqui numa chamada de uma promessa, né? O debugger até que vai mostrar, eu vou separado aqui, mas não é a mesma função, não é o mesmo contexto. Ele vai ter resolvido uma promessa, né? Ele continua a execução depois. Só que aí é o seguinte, como eu meti um await aqui, isso significa que essa função aqui, ela não retorna na mesma hora, né? Ela dá uma paradinha aqui e ela continua depois. Então eu preciso avisar para os clientes desavisados dessa função aqui que ela não retorna na hora. Então eu sou obrigado a meter um async aqui na frente, né? Porque existe um await aqui dentro. E aí toda vida que alguém for chamar essa função, agora esse async aqui permite que alguém chame essa função falando assim, await promessa async. Por quê? Porque eu só posso chamar await com uma função que é async. Ou seja, essa função fetch aqui ela é uma função definida com async, né? Será que dá pra gente ver isso aqui? Deixa eu ver uma coisa aqui, fetch, né? Ele não está mostrando aqui um async na frente, mas ela é uma função async. Beleza? Só que aí esse response, eu sei que ele é um objeto que não tem o JSON que eu quero, né? Ele tem um método JSON que retorna uma promessa, né? Response.json. Ele vai retornar uma promessa e o meu data é o ponto .then dessa promessa, né? Mas para não ficar fazendo o ponto .then, eu vou dar um await nisso aqui. Await, né? E o meu data é igual a isso aqui, né? E aí sim, né? Eu pego e falo, ó, console.log data, né? Ah, putz, mas e se der ruim aqui, né? Se der ruim, ele não vai chegar aqui. Como é que eu trato o caso de se der ruim aqui num código que tá assim? Eu meto um try catch em volta. Try catch em volta. Try catch erro, né? Então isso aqui vai dentro do try. E se acontecer qualquer erro, seja de programação aqui dentro ou na falha ou na resolução da URL, vai cair o erro aqui dentro, né? E você pode tratar aqui console.error erro. Pronto, né? E aí aqui a gente tem um código que é igual ao código daí de cima e isto funciona. Então vou deixar eu comentar isso aqui, né? Corrigir essa URL, já está corrigida. Vou dar um refresh e a hora que eu coloco um breakpoint aqui ou coloco um breakpoint aqui, ele para aqui com o meu data certinho, né? Imprimiu aqui o data no console. E o async await é só isso, né? Então esse código aqui, né? Ele é um negócio mais clean do que ficar fazendo .then, né? Eu falo await. Eu posso inclusive fazer isso aqui, ó. Isso aqui não retorna um response que tem um JSON, né? Então pronto, o response, mas não faz isso aqui não, tá? Porque fica meio feio. .json e aí eu dou um await nisso aqui, ó, né? Ou seja, eu espero isso aqui, chamo o .json e espero
a promessa do ponto .json, isso aqui é direto data, né? Mas não faz isso não, isso é feio. Mas isso aqui também funciona. Né? Refresh aqui. Pá. Né? Tá aqui o data certinho, né? Com esse código esquisito aqui, await, porque eu estou resolvendo duas promessas na mesma linha, mas eu só estou mostrando que funciona, eu não estou dizendo que é para fazer isso. É só para você entender aqui um pouco do conceito. Vou dar uns Ctrl+Z aqui, Ctrl+Z. Pronto, esse é o código que eu vou comitar lá no repositório do ngmasters. Olha que loucura, bicho. Aqui, git, cola. Vamos lá. Assim que await 50 anos depois. E vai. Vai, meu amiguinho. E tá lá. Cadê? Pronto. Né? Olha aqui. Botando atrás. E agora aqui. Bom, tá lá. Beleza? Então tá feita aí a adição. Tarde, mas não falha, né? A adição importante aí para o curso de JavaScript lá do ngmasters, que eu vou depois colocar no Evolute também, tá tudo certo. Valeu, beijos!